foi a primeira visão de Jeremias. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da mar, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, és que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para que te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: Senhor, és que ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória, é forte a passagem de Jeremias. Jeremias foi o profeta que mais chorou na Bíblia, o profeta das lágrimas, apelidado de profeta das lágrimas. Jeremias escrevia uma pena, mesmo depois que ele escrevia, e aquela pena assim ficava encharcada de lágrimas, tanto que ele chorava, tanto que ele sofreu por uma obra que o Senhor chamou ele. Jeremias foi escolhido desde o ventre materno da mãe dele. Desde o ventre materno, Jesus ungiu Jeremias e chamou ele para uma grande obra, uma obra difícil, uma obra sofrida. Chamou Jeremias para julgar, para fazer uma grande obra do povo rebelde, um povo que antes serviu o Senhor e depois foi para a rebeldia, foi praticar as coisas que não agradavam a Deus, foi praticar os pecados, prostituição, vários tipos de pecado. E Jeremias tinha que julgar aquele povo. Jeremias tinha que julgar e pregar a palavra de Deus para aquele povo. E a palavra de Jeremias pregada foi muito rejeitada por aquele povo. Já pensou? Você ministrar a palavra e as pessoas rejeitar a sua palavra? Tem gente que até levanta da cadeira da igreja e vai embora. Eu lembro de que essa passagem parece muito comigo, quando eu tinha na faixa de 17 anos, quando eu pregava e pessoas usadas pelo diabo se levantavam e se retiravam, que me odiavam me pregando, me odiavam minha presença, quando o pastor não estava minha presença na igreja. Mas tudo aquilo é uma ação do inimigo. Muitas vezes eu chorei, passava noites em claro chorando pela rejeição daquele povo. Mas o que eu passei não foi nem um pititinho que Jeremias passou. Jeremias sofreu muito. Jeremias foi apedrejado, jurado de morte, lançado na cisterna. Jeremias sofreu muito. Mas quando ele pensava de desistir, não estou aguentando mais, quando ele pensava em desistir, ardia uma chama dentro dele que não deixava ele desistir. A chama era a chama do Espírito Santo de Deus. Quando ele pensava em largar tudo, largar aquele chamado, qual Deus chamou ele, ardia aquela chama dentro dele, e ele não desistia. Aquele chamado, aquela chama do Espírito Santo de Deus ardia dentro dele, e ele não desistia. A mesma coisa somos nós hoje em dia. A gente pode até pensar em desistir. Tem dia que a gente não quer nem vir para a igreja, tem dia que a gente quer deixar tudo. Vou deixar esse cargo, vou deixar essa posição, vou deixar o que Deus confiou em minhas mãos, porque eu não estou aguentando mais. É muita perseguição, é muita prova, é muito sofrimento. Você pode até pensar em desistir, mas você não vai desistir, porque quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi um homem, não. Quem te chamou foi Deus. Você pode até pensar, mas você não vai desistir, porque o Espírito Santo de Deus é contigo. O Espírito Santo de Deus é cada um de nós. Às vezes passamos por coisinhas da obra do Senhor, por coisinhas até mesmo da família, porque cada um tem um chamado. Uns têm chamado para pastor, outros têm chamado para obreiro, outros têm chamado dentro do seu lar, para dar testemunho para a sua família, para orar pela sua família, para orar que Deus venha libertar um filho, uma filha, esposa, uma esposa, a mãe, o pai. Às vezes Deus te chamou dentro do seu lar, mas às vezes você se acovarda. Você não faz o que Deus confiou na tua mão. Se Deus te chamou dentro do seu lar, é para você pegar a espada, erguer a tua cabeça e obedecer o chamado que Deus tem na tua vida. É para você lutar pela sua família, não é para você contender com a tua família, não, porque a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a luta é contra a potestade, é contra o demônio, e você só vence a luta de joelhos.
xingando, fazendo coisas que não agradam a Deus, como o nosso familiar vai se converter? Se Deus nos chamou